Você já se perguntou alguma vez se durante o seu trabalho, ou enfim, um projeto que você está fazendo, se as IAs estavam realmente te ajudando, aumentando a sua capacidade de produtividade, de produzir mais em menos tempo, ou se elas só estavam te emburrecendo, tirando de você a responsabilidade de ter que pensar no que você está fazendo? Muito bem, eu me chamo Brian e o objetivo desse vídeo é responder essa pergunta para você. Mas já adiantando que essa pergunta é muito difícil de ser respondida, porque ela é meio que um paradoxo. Se por um lado ela aumenta a sua velocidade, aumenta a sua confiança para poder resolver as coisas, por outro, ela só prejudica também a sua capacidade de adquirir conhecimento e de pensar com o próprio cérebro para poder resolver os problemas. Então, para poder responder essa pergunta de uma vez por todas, a gente vai tomar como base esse estudo aqui, que é uma fonte muito confiável e que vai fazer com que eu não esteja aqui falando para vocês só como vozes da minha cabeça, e sim com base em coisas que realmente acontecem, com base em ciência. Bem, como o próprio nome do artigo já diz, é o novo aluno na sala de aula. Então imagina que você está na sua sala de aula e que chega um novo aluno. Esse aluno ele está disposto a te ajudar quando você precisar, ele nunca se cansa, ele sabe todas as respostas, ele pode fazer todas as tarefas. Você acha que esse aluno está ajudando os outros alunos na sala de aula ou que ele só está impedindo os outros de realmente aprender e aprendendo pelas outras pessoas? Bem, essa é justamente a proposta do estudo, e esse é um estudo real feito com 20 alunos iniciantes na programação em um curso de Java. E basicamente o que aconteceu foi que esse estudo foi dividido em duas partes. A primeira parte, os alunos poderiam usar IA livremente para poder resolver os problemas e etc. Na segunda parte, eles teriam que fazer tudo sozinhos, tudo na mão, usando a própria capacidade. Bem, indo já para a primeira parte do estudo, os alunos já identificaram 3 coisas. A primeira coisa é que, obviamente, eles ganharam mais velocidade. E é claro, a gente pode pegar uma pessoa que sabe escrever tudo, que é a pessoa que sabe resolver todos os problemas, e mesmo assim essa pessoa não vai ter a capacidade de escrever tão rápido quanto uma IA, já que a IA ela é um computador que pode fazer milhões de cálculos por segundo e que, bem, nunca vai ser comparado ao cérebro humano para aquela atividade específica, que é escrever com velocidade. O ser humano até pode saber o que ele está fazendo, mas a IA sabe o que ela está fazendo e ela faz isso com uma velocidade absurda, devido à quantidade de cálculos por segundo que ela é capaz de fazer. Bem, a segunda coisa também é meio óbvia, eles conseguiram sentir mais confiança, no sentido de que eles realmente tinham problemas para resolver e eles conseguiam resolver aquilo. É claro, a IA estava resolvendo por eles, né? Bem, a terceira coisa relatada foi muito importante e que dividiu um pouco o grupo. O primeiro grupo de pessoas tentou ler, entender o que o código fez, talvez tenha entendido completamente, o que o código não, o que a IA fez, talvez tenha entendido completamente, talvez não tenha entendido nada, mas enfim, se esforçou um pouco para poder entender o que a IA estava fazendo, o que ela estava pensando e como ela estava resolvendo os problemas. Só que a segunda parte nem leu, só copiou, colou no próprio código, viu que deu certo, viu que deu errado e só mandou pra IA pra tentar ir resolvendo ali sozinha. E é aqui que começa o primeiro problema. Porque, nós somos seres pensantes. Você tem um cérebro, você tem capacidade de aprender, você tem capacidade de executar, e você não precisa que outro cérebro, uma inteligência artificial, tome essas decisões por você e que pense por você e que resolva as coisas por você. É claro que isso vai te dar muito mais velocidade, muito mais confiança, mas calma, que eu ainda vou chegar lá e você vai entender o porquê que isso é bom e ruim ao mesmo tempo e como você vai poder fazer para usar isso ao seu favor e não ficar se atrapalhando com uma máscara ou com uma capa fingindo que eu tô só sendo mais rápido. Mas enfim, sem se estender muito, vamos para a segunda parte, em que a IA foi tirada. Agora eles estão andando de bicicleta sem rodinha. Muito bem, quando a IA foi tirada dos estudantes, praticamente todos sentiram dificuldade com coisas como sintaxe, debug e até mesmo lógica de programação. Então, bem, você pode saber o caminho, mas não necessariamente você tem que saber as ferramentas. A questão aqui é que eles não sabiam a sintaxe e não sabiam a lógica de programação. E lógica de programação, gente, não está atrelada com linguagens de programação. Linguagem de programação é outra coisa, lógica de programação é outra coisa. Eles se interligam, mas o caminho para poder resolver os problemas na programação é sempre o mesmo. A questão é você saber escrever isso naquela linguagem. E aí é o que entra a sintaxe. O problema é quando você não sabe nem o caminho pelo qual você vai percorrer e quais ferramentas você vai ter que usar. E essa dependência que eu tô falando agora, os cientistas chamam de Cognitive Overloading, que é basicamente o que já foi dito. É quando você pega e terceiriza o seu pensamento para que uma IA pense por você, para que ela solucione as questões que você teria que solucionar. E isso resulta em quê? Você acha que sabe, você
você acha que fez, só que quando você vai fazer sozinho, só quando você vai aplicar aquilo em um outro contexto em que você está sozinho, o que é exatamente o que aconteceu no estudo da primeira parte e a segunda parte, você percebe que você não internalizou aquilo, você percebe que você não sabe de fato aquilo, porque não foi você que pensou, foi uma inteligência artificial. E isso não quer dizer que a IA roubou o aprendizado, só quer dizer que a IA ocupou o espaço em que você deveria ocupar, que é o espaço do pensador, do ser pensante, da inteligência natural, não a inteligência artificial. Mas depois de ter tacado o pau aqui na IA, é óbvio que eu não vou falar pra você que ela é simplesmente um malefício, que é a pior coisa da sociedade contemporânea e que você não deve usar de maneira nenhuma. Claro que deve, cara. O estudo aqui não demonizou a IA. É óbvio que a IA vai sempre te dar mais confiança, velocidade e tudo mais produtividade pra você conseguir fazer ali o que você tá querendo fazer. Só que a questão é que ela te atrapalha quando? Quando você substitui seu raciocínio pelo dela. Quando você deixa a IA pensar no seu lugar. Quando você não junta as pecinhas por si próprio. Quando você deixa ela juntar. Segunda coisa é quando ela vira uma muleta constante. E às vezes não tá nem atrelada à programação, não tá atrelada a nada. Pode ser uma simples escolha que você tem que fazer ali no seu dia a dia. Mas você terceiriza. Você terceiriza pra uma inteligência artificial. E a terceira coisa é quando você perde o senso crítico. É quando você simplesmente toma as decisões da IA como certa. Como algo que realmente tá correto e que você não tem capacidade de discordar porque ela sempre te dá as decisões certas. Então, cara, para pra pensar. Você tá virando um escravo de uma inteligência artificial porque você mesmo acessa, você mesmo faz as perguntas. Então as IAs são muito boas. Elas realmente têm uma capacidade incrível de poder te ajudar. Só que a questão é como você usa elas, entende? Então só não deixa a IA ser a autora principal das suas coisas, dar a solução final e te substituir no pensamento. E agora em outro cenário, mas enfim, só pra terminar o vídeo, use e abuse de IAs, mas com sabedoria. Domine as IAs, antes que elas dominem você.